gente falou um pouco da tua vida, da tua infância. Você foi criado num ambiente católico. Então você sempre soube o que era certo e o que era errado. Sim. E que momento que deu uma desbandada, que começou Então, realmente a praticar o errado? Tipo assim, você sabia, né? Você sempre soube, sempre né? soube. Sempre soube. E, tipo assim, minha mãe e meu pai se orgulhavam muito de mim lá atrás. Tipo, eu saía com 10 conto. Quando eu tinha 10 conto. E eu voltava com 8. Por quê? Eu guardava, eu não bebia. Sim. Eu guardava, era R$1 cachorro-quente na época. Eu voltava com 8. Minha mãe falava, fi, você voltou com R$8? Ué, eu gastei com R$1 para tomar um refrigerante e R$1 para comer um lanche. Era R$1 cachorro-quente. Isso foi, assim, longos e longos anos. Longos não, mas Sim. muito tempo. Mas, quando eu comecei a flertar com bebida, foi quando os meus pais se separaram. Entendi. Meus pais se separaram. Sou filho de pai separado. E eu creio que, para chamar atenção, eu acho, que eu comecei a flertar com algumas coisas, como o Pedro disse, do errado. Entendeu? Beber. Eu me lembro quando meus pais se separaram, quando eu cheguei da escola, e eu entrei dentro de casa e não tinha móveis. Tipo, meu pai... Sim. Eu fiquei com meu pai e minha irmã foi morar com a minha mãe. Ficou lá duas camas de solteiro. É aquele baque, né? Não é mais aquela casa que você reconhece, né? É Não, outro ambiente, né? Eu entrei lá e falei, cadê o fogão? Que ele deu pra minha mãe. A geladeira também não tinha. 2 camas lá. Um guarda-roupa que era o meu. Colocou 3 bermudas do meu pai, mais 3 minhas, que é o que a gente tinha. Televisão. Pô, eu falei, cadê minha casa? Pô, cadê minha mãe? Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 16 anos, 15 para 16 anos. Tá. Então eu comecei a flertar com essas coisas. Fui e bebi. Eu me lembro que eu bebi umas 5, 6 cervejas sozinho. A primeira vez? O rolê era ali, né? Naquele shopping. Sim. Rose na época ali. Eu nasci ali, né? Você tá ligado que você morava... Morar em frente Sidney ali. Na realidade, quando eu lembro do Búzios Bar, que era antes do Sidney, o movimento era na frente da minha casa. Então. Era o point. Eu conheço o Joy dali. Copo Sujo. Sim. Era ali, o point era... um bar, Copo Sujo? Chamava Copo Sujo. O Tomes. Tomes, que era um pouquinho... Onde é hoje a adega, né? Hoje é o Boêmios lá. É Boêmios, né? Sabino. Era ali, era o Tomes. Aí o Shopping. Sim. E aquela rua, que aquela rua ali era o point. Nossa, a galera se concentrava ali pros bailes no xadrez. Tinha época que punha placa de trânsito impedido, que era um tapete, era um mar de gente ali. E tomei ali. Já chapei, cara. Gostava, já comecei a gostar disso aí. Foi quando eu já engatei ali com pagode, comecei a beber. E eu gostava de ficar... Eu não gostava mais de ficar sóbrio na noite. Sempre gostei de estar assim. Tinha que ter uma brisa, tinha que estar alterado. Brisinha. Aquela brisinha, pá. Sempre gostei. Mas e aí a bebida não foi o suficiente? Não. A bebida, na verdade, nunca é, né? Nunca é. A gente acha que é, mas nunca é. É uma escada, né? Você não começa... Exatamente. A gente não começa... Não vai terminar no último degrau, do primeiro já pular para o último. Tudo tem um processo. Isso é para tudo. Um processo profissional, a gente começa lá embaixo. Ninguém começa CEO de nada. Né? E eu comecei... Como tudo na vida é persistência. Persistência. Pro bem ou pro mal, E eu persisti muito para andar nesse caminho do mal, hein? Eu persisti muito. Porque eu achava legal ser doidão. Eu já achava legal curtir Planet Hemp. Na época que o Planet... Sim, ela que estourou, Estourou. Só fazia apologia. Só fazia apologia e eu gostava. Comecei a flertar com esse lado também de droga. Quando não, eu me apresentaram maconha e não adianta. Sempre são as companhias. Sim. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém acorda de manhã e fala, Pedro, eu tô indo lá na biqueira lá porque eu resolvi fumar maconha. Dá uma vontade de fumar maconha. Não é. A pessoa, vai, né? Um que teve um contato antes,
Ou eu mesmo que tive um contato antes, porque me apresentaram maconha, mas eu apresentei para muita gente. Ou seja, eu não sou santo. Eu não sou o santinho da história. Sim. Ai, a vítima, eu fumo maconha porque me apresenta, assim como Eva e Adão. Sim. Que Deus pergunta, mas cadê vocês? Ai, a gente tá pelado, a gente ficou com medo, com vergonha, mas quem disse para vocês que vocês estavam nus? Vocês comeram do fruto da árvore que eu pedi que eu ordenei para não comer? O que Adão fala? A mulher que o Senhor colocou do meu lado, foi ela que me deu. Joga a culpa, né? Joga a culpa. O pessoal esquece do livre-arbítrio. Exatamente. Né? Nós, seres humanos, nós temos isso de não ter autorresponsabilidade. A gente terceiriza a culpa, né? E eu terceirizava muito. Campeão nisso. Mas, quando eu vi, cara, eu me lembro, no segundo colegial, 16 anos, eu fumei maconha na hora do recreio, cara. Já querendo chamar um pouco de atenção também dentro da escola, exato, né? Exato, ser loucão, ser doidão. Fumei de quebradinha lá. Quando eu entrei, o olho vermelho, porque a gente não tinha descoberto ainda o colírio, né? Colírio... É que custa também, né? Chega uma época que você compra a maconha ou você compra o colírio. Cara, eu fui um cara que eu tinha colírio espalhado em vários pontos da cidade de Dracena, escondido. Literalmente, eu tinha 5, 6 frasquinhos. Por quê? Às vezes eu tava lá pro lado do Zanata, encontrava um doido lá, eu fumava maconha lá. Então eu tinha que ter um colírio para aquelas bandas. Talvez a pessoa não tinha. Como é que eu ia chegar em casa com o olho vermelho? E o meu olho, ele trincava. Parecia que tava sangrando. E eu entrei na sala de aula. Nossa. Eu e esses outros dois. A gente não aguentava, um olhava pro outro e ria. Tô brisado. Eu falava, mano, o que tá... Porque, graças a Deus, na nossa época, ainda foi uma maldade mais velada. Não é igual hoje. Tudo era mais velado. Sim. A pessoa, ela não ia desconfiar que você estava usando droga, assim. Vai falar, o que esses meninos têm? A informação era um pouco mais lenta, né? Hoje você tem acesso a tudo, né? Hoje você põe alguma coisa na internet e ele vai te bombardear. Exato. Se você pergunta uma hora pro Google, como descubro se o meu filho está usando droga? Cara, você pode ter certeza que vai começar a aparecer anúncio, vai aparecer coisa no Instagram, no TikTok, tudo não tem lugar. Exato. Antes não, né? Você dependia, sei lá, de uma manchete no jornal, de uma reportagem, algo do tipo, né? Ou de alguns flagrantes que a gente vai deixando escondido em casa e a mãe descobre. Vai se achando esperto, né? Achando malandrão, né? E eu me lembro que eu dei moguela, né? Que é o português claro, dei moguela. Que eu tava fumando maconha, que eu tava brisado, que foi um dia, meus pais ainda, assim, eles estavam em processo de separação, mas estavam em casa, né? E tava assistindo televisão, nós 4, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. E, tipo assim, eu tava passando, era um domingo, tava passando os jogos da rodada ali, os reprises. E, tipo assim, mostrou um gol lá, cara. E eu comemorei o gol, mas, tipo assim, como você comemorou? Como se tivesse o jogo ao vivo. Falou, Gol! E eu gritei, gol, acho que era gol do Corinthians. Ué, esse moleque tá louco? Aí o jogo foi ontem. Olharam pra mim assim e falaram, mas, pô, tipo assim, o jogo já foi, que você tá comemorando. Acendeu uma luz de alerta. E depois que a gente vai também perdendo a vergonha, né? Que eu achava legal ser doidão, eu achava legal fumar maconha no meio dos outros. E você vai achando que você nunca vai ser pego, né? Você começa a abusar, né? E eu achava que a maconha, jamais ela iria me fazer tanto mal como ela fez. Ah, mas a maconha é natural. O pessoal fala muito disso. Largo quando eu quero. Sim, tem isso. ela é natural. Largo quando quero já é outra história. E outra, a maconha ela é a porta para as outras drogas. Dificilmente uma pessoa ela vai começar cheirando cocaína. Sim. Dificilmente ela vai começar usando crack.